Boa noite, agora são 6h09 da noite desse sábado, 20 de agosto de 2011. Está no ar essa edição especial do SP Record, que marca esse dia histórico para a cidade de Campinas. E nesta edição você vai acompanhar os principais momentos da sessão de julgamento da Câmara que cassou o mandato do prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos. A sessão, que durou mais de 45 horas, terminou nessa madrugada. 32 dos 33 vereadores que compõem o Legislativo de Campinas votaram a favor da cassação de Dr. Hélio de Oliveira Santos. Uma vitória da oposição que configura um novo cenário na política de Campinas. E atenção, nesta edição especial do SP Record, você vai ver toda a discussão, como fica o cenário político-administrativo da cidade a partir de agora. Foram 32 votos a favor da cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos, que cumpria o segundo mandato à frente da Prefeitura de Campinas. Bom, e nessa conta apenas um vereador, né, Jair Duprá, não votou a favor dessa cassação. Boa noite, Carol. E foi um voto anunciado na teoria. Nós falamos no balanço ontem com o vereador Sérgio Benassi. Ele dizia que votaria pró-prefeito. E realmente, na hora do voto, ele exerceu o seu direito também de votar contra o relatório e favoravelmente ao prefeito. Ele que fazia parte da base aliada do governo. E olha, foi contrário a todo o relatório. Vamos acompanhar. Vamos lá. Assim que o relógio marcou o início de sábado, o presidente da Câmara anunciou o que todos esperavam. A leitura do relatório, que durou 39 horas, estava chegando ao fim. Iniciaremos a leitura do relatório final. Em seguida, cada vereador teve o direito de justificar seu voto por 15 minutos. Mas o presidente da casa pediu bom senso aos colegas. Após 2 dias quase ininterruptos de sessão, então eu rogo aos senhores vereadores o bom senso para que façam as suas manifestações em um período muito rápido, muito curto de tempo. Ao todo, 27 vereadores usaram o espaço. Quando um dos vereadores discursava, um apagão interrompeu a sessão. Alguns minutos depois, os discursos voltaram. Depois dos pronunciamentos dos vereadores, a sessão abriu espaço para a defesa do prefeito de Campinas. Dr. Hélio de Oliveira Santos teria 2 horas aqui na Câmara Municipal para se defender das acusações feitas pela comissão processante. Mas, segundo o advogado de defesa de Dr. Hélio, a comissão acontece de forma irregular. Por isso, no tempo que estava previsto para a defesa, o púlpito da Câmara ficou vazio. O tempo que foi destinado à defesa acabou sendo usado pelos manifestantes. Em seguida, o tão esperado momento. Depois de 44 horas, a votação. Nas 3 acusações contra Dr. Hélio, o resultado foi o mesmo. A Câmara Municipal de Campinas aprova e eu, Pedro Serafim Júnior, seu presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica decretada a cassação do mandato do prefeito municipal de Campinas, Dr. Hélio de Oliveira Santos, considerando-o afastado definitivamente do cargo. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Campinas, em 20 de agosto de 2011. O resultado surpreendeu até o autor do pedido de cassação e o presidente da comissão processante. Não é comum, não é corriqueiro que se casse o mandato de um prefeito que tem um secretariado, que tem a própria esposa, acusados de corrupção formalmente pela justiça. Numa Câmara que teve historicamente uma maioria governista esmagadora, o peso da denúncia e das provas era tão grande que não dá para tapar o sol com a peneira, né? O prefeito não só convenceu a comissão processante, como não convenceu todos os vereadores. Então, hoje
graças a Deus, houve o reconhecimento de todo o trabalho da comissão processante. A cassação é um momento histórico em Campinas e que pode ser repetido muito em breve. O PSOL já protocolou na Câmara um pedido para que o agora prefeito Demétrio Villagra também passe pelo processo de impeachment. Achamos que pela análise da sentença final proclamada hoje aqui na casa, cabe na sua íntegra ao Demétrio Villagra. Então nós não podemos ficar sujeito a um vice, ou melhor, o ex-vice, agora prefeito, com denúncias e responsabilidades diretas, né, correlatas ao que o prefeito foi acusado. Olha, Jair, o prefeito cassado, Hélio de Oliveira Santos, até o momento não falou em público, né? Não apareceu, só mandou nota. Uma das perguntas da cidade hoje, sem dúvida, é a seguinte: cadê o prefeito? E nós vamos ao vivo agora com o repórter Luiz Crescenzo. Será que ele tem alguma informação? Onde é que está o prefeito, Luiz? Boa tarde. Boa noite, né, Jair? Força do costume, viu? Que é balanço verdade, direto. Boa tarde no balanço, então hoje é boa noite. Reformulo. Boa noite. Vamos lá. Durante todo o dia, os nossos produtores tentaram entrar em contato com o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos através do telefone. Nós fomos também à casa dele, em uma das casas dele, mas não conseguimos conversar nem por telefone, nem pessoalmente com o prefeito Hélio de Oliveira Santos. Só através com o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. Só através da assessoria de imprensa é que houve uma notificação oficial a respeito de toda esta situação. Segundo esta nota oficial, o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos não identifica essa questão toda, essa sessão da Câmara dos Vereadores como legítima, acha que se trata absolutamente de um ato político e que vai recorrer em todas as instâncias para voltar à prefeitura. Pois é, então, um outro ponto, Jair, que eu acho interessante da gente falar é que essa sessão de julgamento movimentou e muito toda a Câmara, toda a população de Campinas e até mesmo da região. Quem esteve na Câmara viu todo esse pessoal chegando ali, acompanhando, passando madrugada, e não foi só jornalista, né? E até pela duração, né? Algo inusitado. Uma sessão ultrapassar um período de um dia, foram quase 2 dias ininterruptos, né? 48 horas de trabalho, ou seja, é algo histórico, sem dúvida. Vamos conferir como foi essa movimentação? Do lado de fora, vamos lá. Vamos ver. Nem mesmo a chuva fez com que esse pequeno grupo deixasse a frente da Câmara, 44 horas depois de iniciados os trabalhos da sessão de julgamento. Mesmo de forma improvisada, eles não tiraram os olhos do telão, pois sabiam que tinham uma missão cívica. Não era desejo nosso, né, que um prefeito da cidade como Campinas morresse politicamente dessa forma. Esperávamos que ele fizesse um governo decente e não causasse esse dano à cidade de Campinas. Campinas não merece isso. Enquanto os vereadores terminavam a leitura do relatório da comissão processante, houve muita confusão. As provocações entre os grupos foram constantes. Com faixas e gritos de guerra, cada um queria se mostrar mais forte. As confusões começaram depois que os manifestantes a favor da cassação realizaram uma simulação de um enterro simbólico do prefeito. Tem um militante pago dessa cambada do Hélio atirar extintor de incêndio na nossa cara. Nós nem chegamos perto deles, eles vieram aqui nos atacar, nos agredir. Não, isso não é verdade. O uso do extintor podia ser visto no rosto desse jovem, que não escondeu as críticas à provocação entre os grupos. Infelizmente, isso aqui é coisa de quem está legitimando a corrupção aqui no município de Campinas. A mesa quebrada e as bandeiras queimadas são marcas da guerra de nervos, que permaneceu quase o tempo todo entre os manifestantes. Aqui nós já nos deparamos com um aparato agressivo, grupos de bate-paus contratados, 2 trios elétricos, são aqueles que estão sendo explorados, extorquidos pela corrupção que se instalou na cidade. A polícia militar acompanhou de perto o confronto. A gente está se organizando para poder intervir. Agora, no momento, você pode ver que está sob controle. Com a chegada da chuva e com a demora na leitura do relatório, muitos manifestantes deixaram a rua, que ficou praticamente deserta. Mas para quem ficou acampado desde o início da sessão, sobrou o sentimento de vitória. E nem mesmo o cansaço atrapalhou a comemoração. Acho que a gente tem que ir adiante agora, pedir que as investigações continuem para que a gente consiga, né, também impedir, né, que o vice-prefeito, que também está com várias acusações de envolvimento aí também, que não assuma também.